Olá para todos, muito boa tarde para vocês. Meu nome é Adriano Santos, eu trabalho na equipe de negócios aqui da Aero ECS Brasil, responsável pela operação de vendas dos negócios de VMware da organização. Então, hoje a gente tem um evento bacana, um evento que ele vai ter uma conotação de apresentação técnica para vocês, que vai ser conduzido aí pelo Fábio Casanova. O assunto do nosso evento hoje é exatamente esse que a gente está mostrando para vocês aqui no slide, criando soluções para a nuvem com o VMware vCloud Director. Considerando que a gente tem uma audiência que pode ser de algumas pessoas que têm perfil técnico, algumas pessoas que têm um perfil talvez um pouco mais comercial, evidentemente, como vocês sabem, a intenção desse evento é falar um pouco tecnicamente a respeito da solução. Fiquem à vontade para depois utilizar o mecanismo do chat para tirar dúvidas ou também, eventualmente, consultar as nossas equipes de negócios. Se você precisar de algum tipo de atendimento comercial relacionado a algo que você apresentar aqui a respeito daquilo que vai ser apresentado aqui na apresentação, ou, eventualmente, se você também tiver alguma necessidade a respeito da operação de VMware como um todo, e que, enfim, do nosso lado a gente tem uma equipe, né, bastante preparada para poder ajudá-los em relação aí à operação de VMware. Então, antes de começar, só alguns aspectos com relação ao conteúdo que a gente vai trabalhar aqui hoje, né? Então, a gente vai falar a respeito da Aero rapidamente para vocês, a gente vai falar um pouquinho a respeito, né, de como você pode, né, interagir conosco em relação ao programa de canais da VMware, e na sequência a gente vai ter o bate-papo de profundidade que o Fabian vai ter a oportunidade de comentar um pouquinho com vocês a respeito de como que o VMware vCloud Director poderia ajudar a operação das suas vendas no dia a dia. Com relação à a Aero tem serviços de distribuição de valor agregado, a gente faz consultoria de negócio para todos os nossos parceiros, a gente tem clientes que envolvem a parte de treinamento e certificação para poder ajudar vocês a trabalhar com as soluções VMware. Temos um segmento de atendimento que é especificamente orientado para provedores de serviço, temos uma área de professional services e muitos outros serviços que podem ajudá-los no dia a dia para tocar os negócios. Então, a gente tem alguns contatos que trabalham especificamente com a unidade de negócios de VMware, e se vocês notarem, a gente tem um e-mail que é o e-mail geral da equipe, que é o vmware.br@aero.com. Evidentemente, a gente tem pessoas que têm as suas responsabilidades distintas lá no time, né? Então, a gente tem o Rogério, que atua juntamente com a Raíssa na parte de desenvolvimento de parceiros. A gente tem o Fábio, que é um dos integrantes da nossa equipe técnica. A gente tem a equipe de Sales Operations, né, que é o pessoal que atua no dia a dia com o atendimento relacionado aí às vendas, provavelmente dizendo, da operação de revendedor. A gente tem a Bianca, que trabalha na equipe de marketing, enfim. Então, a gente tem um time que é dedicado para a operação de VMware, e, na medida do possível, a gente fica à disposição para poder ajudar todos vocês. Lembre-se sempre, tá? Esse evento que a gente está fazendo hoje, né, o treinamento aí de vCloud Director, ele é um dos eventos que a gente tem agendados aí, né, para falar a respeito de tecnologias de VMware, né, como um aspecto que pode ajudar a sua revenda. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de vCloud Director, a gente tem um evento aí agendado para falar a respeito de NSX. Na sequência, a gente vai ter uma apresentação de Horizon, depois a gente vai ter uma apresentação de HCI, enfim. Então, a gente tem uma série de próximos eventos aí, né? Todos com essa perspectiva, né, de falar um pouquinho a respeito das soluções com uma perspectiva um pouco mais técnica, né? Fiquem à vontade também, se vocês quiserem, né, sugerir algum tipo de evento para a gente, né? Faça uma apresentação mais comercial, faça uma apresentação mais técnica, né? Então, a gente tem essas duas possibilidades, né? Esses temas que a gente está abordando, eles também surgiram aí, né, através das sugestões aí que a gente tem recebido de alguns parceiros. Enfim, né, tragam as necessidades de vocês para a gente possa também, né, desenvolver ações aqui que são bacanas, né, e que vão poder ajudá-los. Lembre-se sempre, né, você pode se registrar para assistir um evento, assistir vários eventos, né, a gente vai disponibilizar as gravações para vocês. Enfim, a gente tem alguns conteúdos que são conteúdos bem bacanas. Continuando, né, para você atuar com o VMware, né, você precisa, né, como um representante da marca, entender um pouquinho a respeito de como que o fabricante está posicionado e como você, como integrador, como revendedor ou como parceiro focado em serviços, se situa dentro desse ecossistema. Na prática, o que a VMware ela proporciona hoje? Né? Ela proporciona um modelo de negócios dentro do Partner Connect, no qual você consegue se posicionar como uma revenda de serviços, né? Ou seja, você tem foco em revender software. Então,
evidentemente você pode se posicionar dessa forma e ter atuação no mercado. Ah, sua empresa ela tem um modelo de negócio que é um pouco diferente, você é um provedor de serviços, então você tem uma possibilidade um pouco diferente, né? Porque aí você consegue criar oferta para os clientes utilizando os softwares da VMware, utilizando o seu próprio data center, utilizando a sua infraestrutura, provendo o seu suporte para o cliente. Então, também é uma forma de trabalhar. Não menos importante, o fabricante também tem lá uma área de serviços em que você pode combinar os seus serviços profissionais com os serviços profissionais da VMware. Você pode, inclusive, avançar nessa parceria com a VMware, né, e passar a ser reconhecido pela VMware como um fornecedor de serviço do fabricante, né? Então, tem toda uma estratégia de crescimento, de relacionamento com o fabricante, da qual você pode participar. Do nosso lado, a Aero, ela tem uma estrutura que ajuda você a crescer dentro desse conceito, né? Ou seja, você quer trabalhar como revenda, você quer ter foco nesse aspecto, né, de ser um reseller, enfim. Então, do nosso lado, a gente tem toda uma estratégia de negócio, tem toda uma estratégia de atendimento para poder ajudar vocês. Ah, não, seu foco é um pouco diferente. Você quer ser um parceiro de cloud? Melhor ainda, né? Por exemplo, né, quando a gente fez no vCloud Director, né, que é o produto foco do nosso evento hoje, a gente está falando de uma solução que ela é predominantemente orientada para o público de service providers. Para atuar como um provedor de serviços, você precisa escolher uma linha de negócios, né? Você vai atuar aí como um parceiro que eventualmente trabalha, né, com esse modelo de negócios em que muitas vezes, né, você utiliza alguns softwares que a VMware coloca na nuvem dela, né? E aí, com base nisso, você utiliza, então, né, a tecnologia que a VMware construiu e que está hospedada nos data centers, e aí você se aproxima desse modelo de negócios, que é o modelo de rental, que é o modelo de MSP, e aí, com base nisso, você consegue, então, endereçar e atender o mercado. E tem uma outra perspectiva, que é de atuar, né, num regime onde você se aproxima do modelo de negócio, que é o modelo do VCPP, e aí, com base nisso, você utiliza os softwares que a VMware proporciona dentro da sua infraestrutura para você atender os clientes. Puxa vida, falei muito, né? Mas qual que é o intuito, né? O intuito hoje não é entrar nesse nível de detalhe, e é por isso que a gente tem uma série de outros eventos para poder dar notoriedade para o programa de canal e para dar notoriedade a respeito de o que você precisa fazer para poder crescer dentro dessa parceria com a VMware. Então, na prática, se você quer saber um pouco mais a respeito de como que você atua como um parceiro de cloud, né? Então, a gente vai ter uma apresentação específica para poder falar a respeito disso, né? A respeito de como que você constrói, né, uma oferta, né, com o aluguel de licenças, né, utilizando aí, né, soluções de cloud da VMware, como que você, na verdade, faz a medição de consumo, como que funciona a situação dos planos de pagamento, né, como são os tipos de contrato, né? Então, a gente vai ter um evento, né, que é o VMware Cloud Services, visão geral para parceiros. Isso aí é 12/5, 3 da tarde. Ah, a sua perspectiva é um pouco diferente, né? Você quer atuar como um parceiro de serviços, né? Você quer entrar, atuar como um parceiro que vai atuar com esse modelo de revenda de soluções, enfim, aí a gente tem um outro evento para poder falar a respeito dessa perspectiva, que vai ser dia 19/5, também às 3 da tarde. Então, aí nesse evento, a gente vai falar a respeito das trilhas de crescimento, das competências que você precisa cumprir para poder endereçar esse aspecto de, como é que eu cresço, né, com a VMware em relação à minha parceria. Você vai também, dentro desse evento, né, compreender direitinho, né, quais são as recompensas, né, que são os Solutions Rewards, que você pode viabilizar para a sua organização atuando como uma revenda VMware, como é que você fica mais competitivo com relação a usufruir aí, né, dos programas de desconto Advantage Plus, como que você endereça direitinho tudo que está relacionado com os objetivos de marketing e como que a VMware proporciona recursos, ferramentas para você trabalhar, enfim. Então, a gente tem alguns webinars que são dirigidos para esse tipo de tema. Em específico, a gente está falando aí de um evento, né, que vai ser o Revenda Soluções VMware com valor agregado e entrega de serviços, que vai ser dia 19/5, 3 da tarde também, tá bom? Então, esses foram alguns recados nessa parte inicial do nosso evento. E a intenção agora é deixar vocês aí com a apresentação do Fábio Casanova, que vai falar a respeito da visão geral do vCloud Director. Se vocês tiverem dúvidas a respeito do programa de canais, evidentemente, né, é só mandar um e-mail lá para vmware.br@era.com, a gente retorna para vocês e a gente continua em contato também para tratar questões gerais do dia a dia. Fábio, muito obrigado. Enfim, aqui foi Adriano falando. Vou fazer a transferência agora do papel de apresentador para o Fábio, para que ele possa conseguir, para que ele consiga, então, né, avançar aqui no nosso bate-papo, seguindo, então, né, como a gente estava programando, né,
com a apresentação do vCloud Director. Então, Fabian, agora você é o apresentador. Vai lá. Opa, obrigado. Obrigado pela introdução, Adriano. Ver se está conseguindo enxergar minha tela bem. Sim, eu consigo. Tá bom. Tá, então, pessoal, obrigado pela participação aí. Quem está nos assistindo aí com esse webinar aqui de Enablement de parceiros, né? Como o Adriano comentou, o intuito vai fazer agora um overview do vCloud Director e também orientar vocês a como criar algumas soluções que a gente encontrou que são interessantes para nossos provedores, né? Para eles abordarem aí o mercado com algumas soluções diferenciadas e que tem como base o uso do vCloud Director, né? Tá ok? Então, passando rapidamente aqui a nossa agenda, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês, para quem não sabe, né? Eu não consigo aqui, não tenho visibilidade de quais provedores estão participando com a gente aqui agora. Depois o Adriano me passa, né, Adriano? Se você tiver visibilidade de quem está online com a gente. Eu não sei se todos já fazem uso do vCloud Director, mas a gente vai fazer aqui um overview. Eu vou falar um pouquinho da terminologia e a arquitetura, visando agregar conhecimento para quem não conhece o produto, né? Falar um pouco também da parte de redes, os modelos de alocação e, por último, né, que foi o motivo pelo qual a gente idealizou esse webinar, é falar das soluções integradas ao vCloud Director. Né? Quais soluções que a VMware oferece para os provedores que só funcionam com o vCloud Director dentro das suas estruturas, tá ok? Então, coisa bem rápida. Primeiro, o que seria o vCloud Director, né? Ele é o produto que hoje é o flagship da VMware no que diz respeito à prestação de serviço, né? De você oferecer os produtos da VMware as a service, né? E o que basicamente o vCloud Director ele faz, né? Ele faz uma abstração dos recursos, né? Computacionais, de todos os recursos que o provedor tem em sua estrutura e faz uma abstração para que os seus clientes consumam, né, essa infraestrutura de forma transparente, segura e fácil, né? Para que o cliente final tenha uma experiência igual o Amazon-like, igual o IBM Cloud-like, né? Permite que você consiga fazer uma abstração para que todos os recursos que os clientes consumam que eles não se preocupem onde eles estão sendo alocados, né? Você como provedor pode ter vários sites, né, distribuídos pelo país, né? E o seu cliente final não precisa saber exatamente aonde os dados dele estão sendo acomodados, né? Ele está preocupado apenas com a disponibilidade da informação, né? Então, é uma ferramenta de abstração, né? O vCloud Director, né? Quem tiver dúvidas, pessoal, o Adriano está moderando o chat, né? Envie as dúvidas, como o microfone de todo mundo está no mudo, né? Dúvidas ao decorrer da apresentação, envie pelo chat que o Adriano vai moderando e me passa aqui para a gente ir respondendo no final, tá ok? Agora, vamos falar um pouco agora de terminologia e de arquitetura do vCloud Director, né? Esse slide aqui, o Adriano, está conseguindo enxergar? Sim, Fabian, tem perguntas, inclusive, aqui no chat, que a gente vai respondendo no final da apresentação também, tá bom? Ótimo, sim, Fabian, sua tela ótimo. está legível. Tá vendo a apresentação? Tá vendo que slide? Sim, Fabian, fica tranquilo, tô vendo sim. Legal, legal. Bom saber que esse slide deu trabalho pra caramba para fazer, viu? Eu espero que os provedores gostem dele, porque dá muito trabalho fazer ele, né? E qual que é o intuito desse slide aqui? Conseguir um pouco esclarecer de como funciona a arquitetura do vCloud Director, né? Então aqui nós temos a parte inferior do slide, que é ao lado do provedor, certo? Toda essa parte inferior aqui. Onde eu vou criar dentro da minha estrutura de data center, eu posso ter mais de um vCenter Server, né? Isso aqui é um ponto bastante importante quando eu converso com os provedores, que eles não são obrigados a ter um único vCenter, né? Eles, como Service Provider, eles não se preocupam com o licenciamento de vCenter Server, né? Eles podem ter quantos eles quiserem para criar as ofertas, né? Então, aqui nesse slide, eu tenho dois vCenters, onde embaixo do meu vCenter 1, eu criei
um cluster, né, onde eu criei nele, né, uma configuração mais premium, né? Eu coloquei nesse cluster aqui vSAN com deduplicação, compressão, certo? E criptografia, né? É um cluster que trabalha só com discos SSD, né? E também tem NSX lá, fornecendo microsegmentação, automação para criação de redes, né? E tenho um segundo cluster, que é o meu cluster 2, né? Onde eu já configurei ele com menos recursos, né? Ele também trabalha com versão com SSD, mas ele só fornece deduplicação e compressão, né? Ele não fornece criptografia. E por último aqui, em um outro vCenter, né? Eu tenho novamente o cluster 1 do meu vCenter 2, onde eu montei já uma configuração híbrida de vSAN, que só fornece proteção de RAID 1, né? E eu só ofereço aqui roteamento a nível de kernel, não ofereço nenhum recurso avançado do NSX, né? Então eu crio aqui os tipos de clusters, né, embaixo no meu vCenter Server, e com base nesses recursos eu crio o Virtual Data Center, que vai ser o lado do provedor, certo? Que a gente chama de Provider VDC, né? Que ele reflete as características daquele cluster que eu montei nesse ambiente. Então aqui, nesse exemplo, eu tenho um Provider VDC que eu chamei de Gold, porque nele eu coloquei lá esse cluster mais Premium, né? Eu tenho um segundo Provider VDC Silver, certo? Onde eu direcionei o cluster que tem menos recursos disponíveis. E eu tenho aqui um provider VDC Bronze, né? Que é a minha oferta mais competitiva, né? Para mim ofertar no mercado, certo? Em cima dessa estrutura que é de responsabilidade do provedor, né? Os clientes, né? Vão ser criados com o nome de tenant, né? Então cada cliente vai ter um tenant e cada tenant vai ter o nome da organização desse meu cliente. Então aqui nesse exemplo aqui eu tenho o Organization 1 e embaixo desse Organization 1 ele tem lá o Organization VDC, que seria o Virtual Data Center dele, né? E dentro desse Organization VDC, que é o data center virtual desse cliente, ele cria aqui os VApps, né? Com as máquinas virtuais dele, né? Então, tem o lado que é de responsabilidade do provedor, que é a parte inferior dessa linha tracejada vermelha, e a parte de cima é de responsabilidade do cliente, né? Ele que cria quantos VApps ele quiser, o número de máquinas virtuais, quem vai acessar, né, esse data center virtual dele, né? Isso aqui ele que controla, não é o provedor, né? Ele tem autonomia para dizer quais funcionários vão acessar essa infraestrutura virtual que ele tem com vocês, ok? Perguntas com relação à arquitetura, envie aí para o Adriano para a gente responder no final, ok? Então isso aqui seria a arquitetura do vCloud Director, ok? A parte de redes, né? Então também, assim como a gente tem uma arquitetura bastante flexível do ponto de vista organizacional, a parte de redes também permite que eu tenha um controle de como esses tenants vão sair para a internet, né? Eu posso ter um tenant que ele acessa através do gateway do NSX uma rede que ela é compartilhada com outros clientes, né? Ou eu também posso ter um tenant que ele tem um acesso direto, né? Ele tem uma rede dedicada, né? Um Direct Connect, uma MPLS, que ele não compartilha esse link de acesso com outros clientes. Claro, mesmo esse cliente aqui que que faz uso da minha rede compartilhada, o isolamento do NSX garante que ele só enxergue os dados pertinentes à sua rede, certo? E aqui para baixo aqui eu também posso ter redes isoladas, certo? Que não fazem acesso externo, certo? Um VApp que eu coloco apenas máquinas de teste, homologação, certo? As pessoas que acessam essas máquinas pela minha infraestrutura, elas não conseguem sair para a internet, certo? Eu consigo garantir esse nível de isolamento com a ferramenta, ok? Seguindo aqui então os nossos slides, passando aqui a parte
de rede, né, a parte de overview, nós temos também a parte de modelos de alocação, né? Como que o vCloud Director ele divide o consumo dos recursos, né? Que ele faz essa abstração, né? Então, ele permite que a gente faça basicamente três modelos de consumo, né? Primeiro seria o Allocation Pool, certo? Onde eu coloco dentro do data center virtual do cliente uma porcentagem de recursos que vão ser garantidas para esse cliente utilizar ao longo do mês, certo? E é claro, se ele passar dessa porcentagem, né, esse modelo de alocação permite, né, um overcommit, né, para que esse cliente não tenha nenhum problema de performance, né? Já que ele pode falar para mim que inicialmente ele vai subir 10 máquinas virtuais nesse ambiente, mas que um mês em particular ele precisou subir mais 10, né? Então, eu garanto os recursos para esse cliente, certo? Mas se ele precisar, eu consigo fazer um overcommit de recursos para ele conseguir utilizar, tendo performance, e é claro, eu vou estar habilitando esse cliente com o usage meter, certo? Então eu garanto, faço uma garantia de recursos, mas se ele passar, ele paga sob demanda, né? Tem um segundo modelo que é o Pay as you go, que esse é totalmente sob demanda. Eu não faço nenhuma garantia de recurso e ele paga somente o que ele utilizar ao longo do mês, ok? E por último, o último modelo seria o Reservation Pool, que esse sim, eu faço uma reserva integral dos recursos que fazem parte desse data center virtual desse cliente, ele utilizando ou não, certo? Esses recursos ficam 100% garantidos para esse cliente. Então, ele usando ou não, ele vai pagar pela quantidade de recursos que ele tem garantida dentro do meu data center, ok? Perguntas, por gentileza, envie aí via chat para a gente responder no final a respeito daqui dos modelos de alocação. Ok? Eu vou ir seguindo aqui os slides porque eu tenho bastante conteúdo e também quero fazer uma demonstração para vocês de tudo isso que a gente está falando no final. Então não vou ficar debatendo muito em cima aqui dos slides, ok? Chegamos aqui à parte que eu acho que é o que mais foi interessante para vocês virem aqui nos assistir, que é a parte de soluções integradas ao vCloud Director, certo? Então aqui, primeiramente, eu trouxe aqui um slide que reflete aqui a visão da VMware para essa parte de Service Provider, né? Para onde que onde nós estamos e para onde nós estamos indo, né? Qual que é a plataforma que a VMware está permitindo que os provedores façam uso para fazer a entrega dos produtos as a service, né? Então, hoje, em particular, nós vamos focar em três soluções, certo? A parte de storage, certo? A parte de disaster recovery e a parte de visibilidade, ok? Mas, se vocês observarem, a parte de service provider, ela já incorporou praticamente todo o portfólio da VMware, né? Nós temos aqui embaixo, por exemplo, né, a parte de Cloud Foundation, que inclui a parte de vSphere, NSX e vSAN, certo? Se vocês observarem, tanto o vSphere quanto o NSX e vSAN e aqui a parte do Usage Meter, tem um asteriscozinho aqui do lado, né? E a parte também aqui do vCloud Director, né? Por que eles têm esse asterisco aqui do lado? Para aqueles provedores que têm todos esses produtos implementados em sua infraestrutura e mantém eles no release vigente, né, no release mais atualizado desses produtos, vocês podem solicitar para a VMware, né, a chancela do Cloud Verified, né, que nada mais é que um título que o provedor recebe, onde a VMware garante que a sua estrutura está atualizada e segue as melhores práticas, né? E o que o provedor ganha com isso, né? Tendo esse selo de Cloud Verified? É visibilidade, porque em todo evento da VMware, né? A VMware divulga lá o logo do provedor que tem o selo de Cloud Verified, né? Então, para quem já teve a oportunidade de ir no VMworld, no Empower, né? Sabe que a VMware divulga, né, nas sessões técnicas, direcionadas para a parte do programa VCPP,
ela divulga as empresas que têm esse logo, né, que tem essa chancela verificada da sua infraestrutura, ok? Então, só a título de curiosidade, né, quem quiser mais informações, envie aqui mensagem para o Adriano que a gente tem como orientar vocês como obter esse selo de Cloud Verified, ok? Seguindo aqui na apresentação, né, hoje nós basicamente vamos falar dessas três soluções que eu separei para falar com vocês, né? A primeira, que é a mais nova, que está fazendo parte do portfólio da VMware, que é a Cloudian, que nada mais é que Object Storage, né? Para oferecer storage as a service, né? Temos também a parte do vCloud Availability, que é para criar uma oferta de DR as a service. E aqui por último, o Tenant App e o Management Pack para Visualize Operations, para vocês, provedores, conseguirem oferecer monitoramento as a service, né? Com bastante efetividade, ok? Então, primeira oferta, né, que é interessante criar com o vCloud Director, né? Coloquei aqui uma pergunta: por que utilizar Object Storage, né? Qual que é o intuito da VMware de ter adquirido uma empresa como a Cloudian, se ela já tem o próprio produto de armazenamento que é o vSAN, né? Então, eu trouxe aqui esses slides para vocês para esclarecerem algumas dúvidas, né? Por exemplo, vSAN, ele é uma tecnologia que usa block storage, certo? E toda a tecnologia de block storage, ela é orientada à performance, né? Então, temos aqui, por exemplo, VMware vSAN, Pure Storage, NetApp, são tecnologias que usam block storage, né? E block storage é orientada à performance, né? E a Cloudian fez uma análise de mercado e ela viu que apenas 20% da informação, né, que trafega nos data centers, ela ela precisa realmente ter uma performance, né, que atende bancos de dados, aplicações que têm um workload pesado do ponto de vista de performance, né? Então somente 20% do mercado utiliza fast data, né? E 80%, né, da informação que trafega nos data centers são informações orientadas à capacidade, né, que podem utilizar uma tecnologia de Object Storage, né? E aqui como exemplo nós temos Data Protection, Big Data, dados de vídeo, gravação de dados, né, Video Surveillance, Machine Learning e inteligência artificial, são dados que não requer alta performance, são dados de capacidade, né, que eles requerem longa retenção, né. Deixa eu limpar aqui os dados, só um minuto. Então, por que utilizar Object Storage, né? Deixa eu ver se eu mostro aqui no próximo slide. Tá aqui. Um dos motivos pelo qual a Cloudian se destaca como Object Storage é que essa tecnologia ela é altamente escalável, né? Embora você também consiga escalar, por exemplo, um data storage vSAN, ele tem um limite, né? Então, hoje, né, a título de curiosidade, a capacidade RAW máxima que a gente consegue chegar com um data store de vSAN é de 8 petabytes, né? E considerando que vSAN é um repositório de alta performance, eu não vou colocar dados estáticos de longa retenção no repositório como vSAN, né? Primeiro que o armazenamento de vSAN ele não é tão barato, né? E mesmo que eu coloque numa storage tradicional como uma Pure Storage ou NetApp, né? O custo por giga desse armazenamento ele não é competitivo para dados de capacidade, né? Ele deixa os provedores que não utilizam Object Storage bastante desposicionados, porque vocês acabam brigando com outras tecnologias, né, como Amazon S3, a Azure Blob Storage, Google armazenamento Google Cloud Storage, né, que são armazenamentos baseados em objeto, né. E qual que é a grande vantagem, né, de você adotar o Cloudian dentro da sua infraestrutura? Primeiro que você vai estar criando uma oferta de Object Storage da mesma forma que a Amazon oferece, né?
E segundo, que a Cloudian é um repositório altamente escalável, né? Temos aqui um dado do Gartner Peer Insights que ele fez um levantamento aqui com os clientes que fazem uso dessa tecnologia, né? E um desses clientes afirmou que a escalabilidade que a Cloudian oferece, ela é única, né? E permitiu ele sair de um armazenamento que é pequeno, né? Permitiu sair de um small armazenamento, né? Até atingir um nível de exabyte e sem interrupção, né? Porque toda vez que você tem que fazer uma interrupção na sua área de armazenamento, né, isso cria uma indisponibilidade que pode ser crítica para o seu cliente final, né? Então não é interessante você ter uma tecnologia de armazenamento de longa retenção, mas que toda vez que você chega no limite, para você aumentar esse repositório, você tem que causar uma parada no seu ambiente, né? Então a Cloudian permite esse tipo de flexibilidade, né, e de escalabilidade, ok? Então aqui alguns benefícios e algumas informações interessantes que eu havia reservado para compartilhar com vocês. Então, principais usos de casos que vocês podem utilizar adotando o Cloudian dentro da infraestrutura de vocês, né? A primeira é a Storage as a Service, né? Eu sempre comparo, né, quando a gente vai falar de armazenamento, né, que quando a gente fala de vSAN, do ponto de vista do provedor de serviços, ele não é armazenamento as a service, porque o cliente final não implementa o vSAN dentro da infraestrutura dele, né? O vSAN é implementado dentro da infraestrutura do provedor, né? Então eu me refiro ao vSAN como armazenamento sob demanda, né, para o provedor, né? E no caso do Cloudian, é, esse sim seria um Storage as a Service, porque você consegue apresentar esse tipo de armazenamento dentro do tenant, por dentro do vCloud Director, né? E como o acesso ao Object Storage é via HTML, né, via HTTP, né, o cliente ele consegue acessar ele igual ele faria com um OneDrive, um Google Drive, certo? Ele consegue fazer o upload dos seus dados, né, direto pela tela do vCloud Director, né? Então simplifica muito o uso, né, e o consumo dessa tecnologia pelo cliente final, ok? A parte também de backup as a service, né? É, vários parceiros, né, da Cloudian, né, permitem que você substitua, né, uma longa retenção que seria feita via fita, né, você faça agora utilizando Object Storage, né, e a Cloudian não é diferente, permite que, por exemplo, soluções como a Vim, né, que você configure direto da console do produto, né, um repositório na nuvem, né, para que seja enviada uma cópia dos seus backups, né, e que você consiga fazer esse gerenciamento direto, né, através da console do backup da console do vCloud Director, ok? Outros exemplos que nós temos também é de Archiving as a Service e Big Data as a Service, né? E apenas a título de curiosidade, né, quando estamos falando de armazenamento baseado em objeto, né, a Cloudian ela sempre se apresenta como S3 Compatible Application, né? Mas o que seria isso, S3 Compatible Application, né? S3 nada mais é que um protocolo de armazenamento, né? A sigla de S3 é Simple Storage Service, né? E o mais conhecido de todos eles é o da Amazon, que chama Amazon S3. Mas o protocolo S3 não é proprietário da Amazon, né? Então a ideia aqui, quando você implementa o Cloudian dentro da sua infraestrutura, é criar uma oferta de S3 que vai concorrer diretamente com o Amazon S3, mas as características de funcionamento são exatamente as mesmas, ok? Tranquilo até agora, Adriano? Muita pergunta aí no chat? Tranquilo, Fábio, pode seguir. Tá ótimo, então. Bem, seguindo então aqui, esses aqui seriam os principais benefícios de adotarem o Cloudian, tá? Para armazenamento para ser consumido pelos tenants, ok? Sob demanda, e o Cloudian já está disponível pelo programa VCPP, tá? Deixa eu aqui abrir rapidamente só para vocês verem.
já temos aqui já disponível dentro do VCPP o custo do Cloudian em pontos VCPP. Então, o contrato commit mínimo é de 200 tera, mas custa uma fração de pontos por giga, ok? E o Cloudian ele pode ser tanto montado com hardware existente, tá? Eu tinha separado aqui alguns slides adicionais para vocês verem, tá? Então, aqui você pode montar uma estrutura de Cloudian tanto usando servidores físicos existentes, pode ser feito também com o Virtual Appliance, ou você pode comprar hardware homologado já direto da Cloudian, ok? E também para quem fizer aquisição do Cloudian nos próximos meses, se não me engano, tem uma promoção da própria Cloudian aqui no final, onde ela dá um desconto na pontuação de VCPP. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Só comparar aqui se o preço está atualizado. Aqui acho que no nosso documento está mais barato. É 0.0110, uma fração de pontos por giga utilizado. Tá ok? Então, quem quiser mais informações de custo do Cloudian, envia aí uma mensagem para a gente entrar em contato aí que o Adriano e o time de VCPP entra em contato para verificar qual que é o melhor custo para vocês adotarem a tecnologia. Né? Tem que ser feito um registro, né, de oportunidade e a gente faz um estudo de custo para vocês adotarem o Cloudian e passarem a ofertar Object Storage para seus clientes. Ok? Seguindo aqui agora a parte de vCloud e Availability, né? Qual que é o intuito, né, de você ter o vCloud Availability dentro da sua infraestrutura, né, para ofertar DR as a Service, né? Então aqui nesse slide aqui eu coloquei aqui um Back to Basics, né, para a gente só dar uma lembrada como é que funciona a replicação dentro de uma estrutura de vSphere, né? Então, para mim fazer uma replicação com o vSphere Replication, né, eu tenho que ter aqui o vSphere Replication Appliance, né? E esse elemento aqui da infraestrutura, ele tem uma relação de one-to-one com o vCenter Server, né? Então, do lado do cliente, né, ele tem que ter o licenciamento vSphere que permita o uso do appliance, do vSphere Replication, e do lado do provedor, né, também que teria que ter o vCenter Server e o vSphere Replication Appliance, né, aqui no target site. E qual que é o problema de usar a solução dessa forma, né? Tem uma ferramenta de abstração, né? É que como a relação aqui do appliance com o vCenter é de 1 para 1, né? Eu tenho que ter esses dois ambientes rodando na mesma versão, né? Então, se o cliente que quer fazer um DR na minha infraestrutura tem um vSphere 5.5 ou um vSphere 6, né? um vSphere mais antigo, eu vou ter que subir um vCenter Server com um VR Appliance dessa mesma versão para mim poder atender esse cliente, né? Então imagina se eu receber uma solicitação de DR as a Service de vários clientes com várias versões de vSphere em cada cliente, né? Torna impraticável o gerenciamento centralizado dessa replicação, né? Dessas replicações, né? Então, para atender essa demanda de DR as a Service, né, a VMware lançou essa ferramenta, o vCloud Availability, né, onde basicamente, né, ele vai ter aqui alguns componentes adicionais do lado do provedor para permitir que ele receba N replicações de N clientes e de N versões de vSphere, né? Então aqui para ilustrar, eu coloquei aqui um detalhamento dos principais componentes que são os diferenciais do vCloud Availability, tá? Então,
O primeiro deles seria o vCloud Availability Portal, né, que seria o portal que o cliente vai entrar para configurar essa conexão do vSphere Replication que está na casa dele com o vSphere Replication Server que está do lado do provedor, né? Depois, o vSphere Replication Cloud Service, né? Que ele vai conversar, né, com o vCloud Director via APIs de integração, certo? Então seria esse cara aqui, né? Terceiro, o vSphere Replication Manager Server, né? Esse cara aqui tem uma relação de 1 para 1 com o vCenter Server, mas ele permite que o provedor tenha aqui o vCenter em cluster, certo? Mas a relação dele é de 1 para 1, certo? Com as instâncias de vCenter do lado do provedor. E do lado aqui do provedor, o vSphere Replication Server, que esse sim é o que faz a mágica, que permite aqui uma relação de 1 para muitos, né? Onde ele vai receber aqui todas as conexões do vSphere Replication do lado do cliente, certo? Então, essa aqui é a infraestrutura mais voltada para o vCloud Availability, né? Aqui nesse slide eu não foquei aqui em alguns elementos, porque eles são dedicados para o vCloud Director, que seria aqui o RabbitMQ e o banco de dados Cassandra, certo? Que é para você montar aqui um ambiente de vCloud Director com múltiplas células, né? E o vCloud Director vai usar o RabbitMQ e o banco de dados Cassandra para ter alta disponibilidade, ok? Então eu não vou entrar nesse detalhe, porque hoje o foco não é falar tanto do vCloud Director, mas sim das soluções agregadas a eles para oferecer alguns serviços diferenciados, né? Então esses aqui são os elementos que compõem o vCloud Availability, e a grande vantagem dele é você estar apto a receber replicações de vários clientes, independente da versão de vSphere que eles estejam utilizando, né? Pode ocorrer daquele cliente que ele não renova o suporte do ambiente vSphere dele, então ele parou lá na versão 5.5, 6.0, 6.5, mas ele quer contratar Disaster Recovery as a Service, né? Então, para não ter uma limitação, né, de nenhum problema de compatibilidade, né, da versão do ambiente que está na casa do cliente versus a versão que está no ambiente do provedor, já que, como a gente viu lá na frente, para você ser um Cloud Verified, você sempre tem que manter a sua estrutura atualizada, né? Então, o vCloud Availability ajuda a superar essa barreira de compatibilidade de versões, ok? E seguindo aqui nossa apresentação, por último, falando agora do Tenant App, né? O que seria o Tenant App, né? O Tenant App, o intuito dele é que para aqueles provedores que querem oferecer um monitoramento como serviço, mas que querem atender aquela demanda daqueles clientes que querem visualizar as dashboards do Operation, né? Que eles consigam entregar esses gráficos de performance dentro do tenant, certo? Que eu não precise liberar acesso à console do Virtualized Operations para o meu cliente final, né? Então, ele nada mais é que um componente adicional de abstração, né? De um lado, eu tenho o vCloud Director, que faz uma abstração do meu ambiente vSphere, e do outro lado, eu tenho aqui o Tenant App, que vai fazer uma abstração do meu Virtualized Operations, né? Então, o meu usuário, né, ele acessa aqui de um lado o tenant dele, né? E o tenant recebe, né, através do plugin do Tenant App todas as informações, né, que o Virtualized Operations está monitorando dentro do vCloud Director, né? Então, o cliente final ele passa a ter visibilidade do que o Virtualized Operations está passando para o administrador do ambiente, mas através de uma tela que é só dele, certo? Então, né, ele recebe um atendimento personalizado, customizado para visualizar a infraestrutura virtual que ele contratou com vocês e também ver como que ele está consumindo isso, certo? Porque quando o cliente ele contrata IaaS, né, infraestrutura como serviço, né, ele só enxerga através do vCloud Director as VMs que ele tem provisionadas, se elas estão ligadas, se elas não estão desligadas, certo? Mas
quanto recurso, qual a porcentagem de recurso que elas estão consumindo, quanto de recurso que eles têm disponível ainda, certo? Se ele subir mais VMs, né, qual a porcentagem de crescimento, qual o custo que ele vai ter no final do mês. Então, o Tenant App permite que ele tenha essa visibilidade de recursos e também como algumas características do Visualize Business foram transferidas para o Visualize Operations, permite que o cliente final também tenha uma visibilidade de custo da infraestrutura que ele está contratando com vocês, né? Então ele consegue ter uma ideia de quanto vai vir o consumo antes de chegar o reporte lá do Usage Meter, ok? E aqui, para finalizar a parte de slides, né, eu separei aqui algumas telas para vocês verem como que seria a visibilidade, tanto do administrador do Virtual Data Center como do tenant, né? Então, em vez dele só enxergar as máquinas virtuais ligadas, ele consegue ter aqui uma lista, certo, de Virtual Data Centers que ele possa ter contratado com vocês, né? Porque, como eu havia comentado no começo, você cria vários clusters e esses clusters são abstraídos através de Virtual Data Centers. E cada um deles tem umas características específicas e também eu posso também configurar modelos de alocações diferenciados para cada Virtual Data Center que meu cliente está utilizando, certo? Então, além de ter a informação de percentual que está sendo utilizado, eu também tenho o gráfico, né? Que é uma visibilidade que os clientes clamam bastante, né? Quando eles contratam o monitoramento as a service, né? E esse aqui seria a parte do Tenant App, ok? Para ajudar o administrador da infraestrutura virtual, nós também temos, né, um Management Pack, né, que ele instala dentro do Visualize Operations e permite que, através do Visualize Operations, ele tenha uma visibilidade completa aqui de como estão as organizações dentro do vCloud Director. Ok? Então isso facilita bastante a vida do administrador da infraestrutura virtual, né? Para quando ele tiver um alarme, né, ele saber que aquela máquina virtual que está com algum problema de performance ou com alguma indisponibilidade devido a algum problema que ocorreu com ela, que ele não tenha que ficar caçando essa VM dentro do inventário do vCenter ou aqui dentro do vCloud, do Realize Operations para começar a fazer o drill down de troubleshooting, né? Ele tem essa views separada que ele consegue saber, né, através aqui desse dashboard customizado, qual que é a organização, né? Como que está a utilização aqui baseado em CPU, memória, armazenamento, né? Quais são as top máquinas virtuais que estão consumindo mais armazenamento, as top máquinas virtuais que estão consumindo mais recursos do ambiente virtual, a parte de rede também, qual que está sendo mais utilizada, certo? Quais objetos estão consumindo mais recursos. Então, são ferramentas que facilitam bastante, tanto do lado do provedor de serviços para o administrador, quanto para o administrador do cliente que cuida da infraestrutura virtual do cliente. Ok? Deixa eu apagar aqui. Tranquilo até aqui, pessoal? Adriano, muitas perguntas aí para gente? Não tem muitas perguntas, mas tem algumas perguntas sim, a gente repassa algumas delas no final. Tá bom. Aqui agora, pessoal, então eu havia separado aqui para gente a parte de demo. Eu preparei uma live demo aqui para gente, para vocês verem como que funciona lá o produto, né, o vCloud Director. Para quem não conhece ainda, que não implementou ele, para perder um pouco o medo, ok? Então, vou sair aqui do meu PowerPoint e vou me dirigir aqui para o Hands-on Live da VMware. Certo, para quem não conhece o Hands-on Lab, é uma plataforma que fica na nuvem da VMware, onde tem disponível todos os produtos para a gente fazer uma demonstração, ok? Então aqui, o que interessa para nós, que somos provedores de serviço, aqui dentro do Hands-on Lab, é a parte de Hybrid Cloud, ok? E aqui dentro da parte de Hybrid Cloud tem vários laboratórios, né? Um deles que eu havia pensado em mostrar para vocês é o de DR as a Service, aqui que fala do vCloud Availability, né?
Mas o problema é que esse laboratório ele é muito longo, né? Então ia comprometer aqui o tempo aqui da apresentação, né? Então eu vou usar aqui um outro laboratório, né? Que fala das soluções integradas aqui com o vCloud Director, né? Então é um laboratório que fala de NSX com o vCloud Director, vSAN com o vCloud Director, Realize Operations com o vCloud Director, Log Insight e também tem o ZGmeter, ok? Então eu vou iniciar esse laboratório aqui, mas quem quiser saber mais ali da parte de vCloud Availability, é só fazer esse outro laboratório aí depois em casa, que ele é bastante rico em detalhes, ele mostra como que tem que fazer a conexão de dois vCenters, a conexão lá dos vSphere Replications, ok? Adriano, você tem alguma pergunta enquanto aqui carrega o laboratório? Você, como nosso Supply Manager, tem alguma dúvida que você Não, quer Fábio, sem compartilhar? pergunta. Pode seguir, pode seguir. Tá Pode seguir. tranquilo? Tá dando para Tranquilo. esclarecer Se as você quiser dúvidas? responder uma das perguntas do pessoal aí, olha só, uma das perguntas é a seguinte, tá? Enquanto vai carregando aí. O vCloud Isso. Director proporciona acesso multi-tenant para ofertarmos aos nossos clientes como MSP? Responde essa primeira aí. Sim, sim, a ideia do vCloud Director é ser multi-tenant e até ser multiplataforma, tá? Eu não havia separado aqui na nossa apresentação, né? Mas deixa eu colocar aqui rapidamente um slide que vai ser bastante esclarecedor. Vou pegar aqui. Aqui, ó. Então, aqui, ó, a ideia do vCloud Director, né, ele fazer no passado, né? Isso é até um dos motivos, né, a título de curiosidade, o motivo pelo qual o produto mudou de vCloud Director para apenas Cloud Director. Né? Você sabe o motivo, Adriano? Por que mudou de vCloud Director para apenas Cloud Director? Adriano? Tá ouvindo? Tem um challenge para você, Adriano. O Adriano acho que se foi, nos abandonou, pessoal. Adriano, tá ouvindo? Bem, para quem está com a gente aqui ainda, deixa eu maximizar aqui a tela. Essa aqui é a carinha do Hands-on Lab. Ok? Eu sempre faço aqui um ajuste de resolução para ficar um pouquinho melhor de enxergar a tela. Deixa eu entrar aqui no vCenter Server aqui do laboratório. Deixa eu tirar esses alarmezinhos aqui do vSAN, já que esse ambiente é nested, ele é tudo virtual, então tem alguns alarmes do vSAN que está aqui nesse ambiente. Ok? Então, vejam só, tem aqui dois clusters, um cluster computacional, né? E tem aqui um cluster de gerenciamento, né? Nele eu tenho aqui uma controladora do NSX e tem aqui o VApp do Tenant App, né? Que é o pluginzinho lá do Operations for vCloud Director, né? Então, voltando aqui para o meu cluster computacional, eu tenho aqui alguns resource pools, certo? Que esses resource pools aqui são criados pelo vCloud Director, certo? E aqui eu posso ver que tem alguns tenants já consumindo os recursos aqui desse ambiente computacional, certo? E aqui eu não tenho nada aqui nesse meu resource pool bronze, né? Então eu tenho aqui o meu resource pool gold, silver, não tenho nada aqui no meu resource pool bronze, né? Então qual que é a ideia dessa demo? Mostrar para vocês como
que eu crio uma oferta e como que eu apresento essa oferta a um cliente novo, certo? Então eu vou abrir aqui o meu vCloud Director. Nesse laboratório, ele ainda está rodando na versão 9.7, certo? Mas nós já temos já o vCloud Director disponível já na versão 10.1, onde ele é totalmente baseado em HTML5, né? Não tem mais a dependência de Flash Player, ok? Então aqui, ó, dentro do vCloud Director, né? Eu tenho aqui as minhas organizações, que seriam os meus clientes. Eu tenho aqui o Provider Virtual Data Center, que, se vocês lembrarem lá naquele primeiro slide que eu mostrei para vocês, é a parte que o provedor configura, certo? Então vejam que eu tenho um Virtual Data Center Gold e um Silver, né? E aqui é o que o meu cliente enxerga, certo? É o Organization Virtual Data Center, que é a quantidade de recursos que o cliente final enxerga quando ele loga no tenant do vCloud Director, ok? Temos aqui algumas redes do NSX, né? Alguns network pools. E o importante também é salientar aqui dentro voltando aqui rapidamente para o vCenter Server, né? Que aqui dentro da parte de redes, né? Como o intuito do NSX é automatizar, né, a parte de redes, né? Então aqui vou mostrar aqui que a parte de Logical Switches, né? Deixa ele carregar aqui rapidamente. Deixa eu ver, acho que não é aqui. Aqui na parte de Transport Zones, né? Eu não tenho um Network Pool, né? Para o meu Resource Pool Bronze lá no meu vCenter, certo? Eu tenho aqui um Resource Pool, um Network Pool Gold e um Network Pool Silver, certo? Apenas para mostrar que quando eu criar aqui uma nova oferta, o vCloud Director, via comunicação interna, ele vai dizer para o NSX criar um novo Network Pool para essa nova oferta que eu vou estar criando, certo? Então aqui, apenas para vocês acompanharem, né? Eu vou criar aqui um novo cliente, certo? Que eu vou chamar de T3. Ele já me cria aqui a URL de acesso a esse tenant, ok? Aqui também vou dar o nome de T3 para essa organização. Aqui nessa tela eu poderia integrar com algum serviço de diretório que o cliente tenha internamente, certo? Então posso integrar aqui com um OLDAP, um Active Directory, para que o cliente faça autenticação no meu vCloud Director com os mesmos recursos que ele faz on-premise, certo? Eu não preciso ter duas bases de usuários, ok? Aqui no caso eu não vou usar nenhum serviço de diretório, então ele vai pedir que eu crie aqui o primeiro usuário administrador desse ambiente, tá? Então eu vou chamar ele de T3 admin e vou definir aqui uma senha para ele. Vou definir como administrador dessa organização, certo? Não vou fazer nenhuma alteração aqui de catálogo de compartilhamento. Comunicação com um servidor SMTP, notificação, vou deixar tudo padrão, certo? Leases, né, política de leases, que eu posso controlar o tempo de vida útil dessa máquina virtual nesse meu ambiente, vou deixar também tudo default e vou finalizar a criação desse novo tenant, certo? Só que se eu entrar nesse tenant agora, ele vai estar vazio, porque eu ainda não criei uma oferta baseado no recurso bronze lá que tem no meu vCenter, certo? Então aqui agora eu vou adicionar aqui, porque eu vou criar uma nova oferta e vou seguir, né, a padronização de nome, chamando ele de bronze private virtual data center. Ok? Vou selecionar o único vCenter que tem na minha infraestrutura e vou selecionar aqui meu resource pool bronze que está disponível, né? Ele vai trazer já aqui embaixo aqui algumas regras de rede disponíveis que já estavam configuradas para esse resource pool, ok? Política de armazenamento, eu vou usar a política padrão do hall, do Hands-on Lab, que eu sei que é de RAID 1, né? Aqui eu posso usar um resource pool
existente, eu vou pedir para ele criar um novo network pool lá no meu NSX, né? Versão de hardware também é a mais atual. Eu vou finalizar. Está criando aqui agora o meu Virtual Data Center do lado do ponto de vista do Service Provider, certo? O tenant ele não tem visibilidade desses recursos aqui ainda, porque eu posso criar um Virtual Data Center e compartilhar ele com N clientes, ou posso fazer uma reserva e atender um único cliente com ele, ok? Agora, que dentro do Organization Virtual Data Center, eu vou dizer dentro lá do meu Tenant 3 qual Virtual Data Center ele vai consumir, né? Então, vou criar aqui um novo OVDC, certo? Ele vai me perguntar qual cliente que vai utilizar esse Virtual Data Center. Então, eu vou dizer aqui que é o meu Tenant 3. Ele me pergunta qual Virtual Data Center vai ser atrelado a esse cliente, né? Poderia compartilhar o Data Center Gold com ele, né, o Silver, mas eu criei a oferta Bronze, que é uma oferta mais competitiva, exclusiva para atender esse cliente. Então eu vou atrelar o meu Bronze Private Virtual Data Center. Né? Modelo de alocação, eu vou dizer que é Pay as you go para esse cara. Não vou mudar nenhuma configuração de cota, certo? Política default, vou usar a única que está disponível, que é aquela que eu decidi lá atrás, certo? Network Pool vai ser aquele que eu pedi para criar, certo? Bronze Network Pool. E agora, para essa demonstração, eu não vou pedir para criar nenhum Edge Gateway, porque esse processo ia demorar um pouco mais e ia tornar um pouco mais extensa aqui nossa demonstração. Né? E eu vou chamar ele, aqui seguindo a terminologia de T3-OVDC, certo? Que é o Data Center virtual do meu Tenant 3. E vou finalizar aqui a criação. Pronto, finalizou. Feito isso, eu posso voltar agora aqui dentro da minha organização, né, do meu tenant, né, entrar aqui nas propriedades dele, copiar aquela URL que eu criei lá no início da configuração, certo? E abrir aqui uma outra janela, né, que não tenha a autenticação herdada, né, abrir uma janela aqui incógnito. E aqui agora eu estou tendo a mesma visibilidade que o tenant teria. Certo? Então aqui agora eu vou logar com aquele usuário administrador que eu criei lá no começo, né? Que seria o T3 admin. E agora eu estou tendo exatamente a mesma visibilidade que o meu tenant teria, né? Posso criar aqui uma máquina virtual, né? De acordo com o catálogo que o Service Provider permite criar. Então, eu tenho aqui já um catálogo pré-existente de catálogos públicos, que já tem aqui já algumas imagens prontas, né? Então, vou pegar aqui uma maquininha pequena e vou provisionar a primeira máquina virtual desse tenant, né? Então, vou chamar essa máquina de VM test. Ela vai fazer parte aqui do tenant 3, não tem outra opção. Aqui o armazenamento é a política de proteção desse armazenamento. Aqui, qual rede que vai estar conectada, né? Como eu não pedi para criar lá um Edge Gateway para o Tenant 3, então eu vou compartilhar aqui o Edge Gateway do Tenant 1, né? O IP pool dele, certo? Aqui o tamanho dessa VM, Next, e vou mandar criar. Então vejam que essa seria a visualização padrão que o meu tenant
teria, certo? Ele só vê aqui a máquina virtual criada dentro do ambiente dele, ele conseguiria somente dar play, pause, stopar ela, certo? Mas não teria nenhum dado de performance, né? Agora, né, com a integração do Tenant App, né, ele permite, né, que deixa eu logar aqui, que eu logue aqui numa outra tela, né, que seria a tela aqui do appliance do Tenant App, né. Eu vou logar como administrador, né, para eu poder escolher, mas vocês vão ver que ele vai me perguntar, você quer visualizar ele como Service Provider, como administrador ou como tenant, né? Se eu entrar como Service Provider, né, ele vai perguntar o que você quer olhar aqui dentro do vCloud Director. Quero ver aqui as organizações, então eu vou ver todas as minhas organizações, né, o Tenant 1, 2 e 3, né? E aqui ele me dá um overview, ó, você tem 3 organizações, 4 Virtual Data Centers, tem 2 VAPs e tem 3 Virtual Machines rodando, né? Se eu voltar e falar assim, não, eu quero ter a view aqui do Tenant, né? Então, por exemplo, eu quero ver o que está acontecendo lá no Tenant 3, que eu acabei de subir, né? Então, ele ainda, como a máquina virtual que eu criei está subindo, né, eu não tenho nenhum dado de performance ainda, né? Mas se eu subir aqui num tenant que já estava criado, né, no tenant 1, por exemplo, ele já me traz aqui os dados de performance desse cliente, ok? Isso é bastante legal porque o cliente gosta de ter essa visibilidade, né? O cliente quer ter acesso a essas dashboards com esses gráficos do que está sendo utilizado dentro do ambiente dele, né? Modelo de alocação que ele está utilizando, certo? Porcentagem de utilização, quanto que ele tem disponível ainda, certo? Então, basicamente seria isso, certo? Vocês terem ideia de como ofertar o monitoramento as a service, verem como é simples, né? E aqui apenas para finalizar, né? Essa aqui seria a carinha do vCloud Director, né? Esse que tem aqui no Hands-on Lab, ele ainda está baseado na 9.7, né? Vocês podem ver aqui, né, que a VMware ainda não atualizou ele, né? Mas a gente consegue, né, ter uma ideia de como que é a versão HTML5, né? Na versão 9.7 ela não estava ainda 100% operacional, né? Então aqui só para vocês verem como seria a carinha dela, então tinha esse aviso aqui que ele estava parcialmente funcional, né? Mas na versão 10 e 10.1 ele já está 100% operacional baseado em HTML5, né? Então apenas a título de curiosidade eu vou mostrar para vocês aqui que eu tenho aqui no meu laboratório aqui em casa, né? A carinha do vCloud Director, né? Já na versão mais atual, né? Pode ver que ele até muda o nome, né? Enquanto aqui ele ainda é chamado de vCloud Director, né? Aqui na versão 10 ele já está somente como Cloud Director, né? Então vou logar aqui na interface da versão mais nova para vocês verem como é que ela ficou mais atual, né? Só um momento que está carregando aqui. Então aqui para vocês verem aqui, eu já estou rodando na versão 10.1, certo? Do Cloud Director, né? Pode ver que a interface dele mudou bastante, né? Ficou mais fluida, né? Totalmente baseada em HTML5, então ela ficou bastante rápida, né? E se vocês observarem, ele já pega o idioma do meu navegador, então pode ver que ele está em português, né? O meu vCloud Director 10.1 que está aqui no meu laboratório aqui de casa, né? Aqui o do Hands-on Lab está em inglês, né? Mas quando vocês implementarem na infraestrutura de vocês, né? Ele permite, né, que vocês façam a administração com ele já no idioma inglês, ok? Bem, pessoal, da minha parte era isso, certo? Adriano? Oi, Fabiano. Finalizada aqui a nossa demonstração, passou aqui um pouquinho aqui do horário que estava previsto, e vamos responder as dúvidas, né? Isso, como a gente já está, na verdade, bastante avançado no horário, Fabiano, 2 perguntas, depois a gente responde demais perguntas Por aí e-mail, né? por e-mail também para o pessoal, tá?
Uma das perguntas aqui tem algum laboratório para experimentar o vCloud Director? Sim, sim. Tem esse que eu acabei de utilizar. Tá? Deixa eu abrir aqui de novo aqui no Hands-on Web. Eu vou finalizar aqui o laboratório para vocês verem o número dele. Tá? Então, aqui dentro do Hands-on Web, vem aqui na parte de Hybrid Cloud e tem 3 laboratórios de vCloud Director. Tem aqui o vCloud Director Multisite com NSX, tem o vCloud Director DR com o vCloud Availability, tem esse que eu usei agora, que é o vCloud Director. Na verdade, esse é um outro que só fala do vCloud Director, né? Tem esse que eu usei e tem um outro aqui, que é o Lineage Lab, né? Que ele é um pouco mais curto, né? Mas através desses laboratórios vocês conseguem brincar, né? O deploy do vCloud Director é bastante simples, né? E vocês podem brincar, né, com a ferramenta através desses laboratórios. Então tem aqui o 208391 e o que eu utilizei agora é o 208302. Ok? Próxima pergunta, Adriano? Na verdade, tem uma pergunta aqui aí que não é nem técnica, é uma pergunta que a Raíssa vai endereçar depois, que é uma pergunta, na verdade, comercial, que é a respeito de precificação. Tá? Ah, tá. Sim, a gente tem um webinar para poder falar a respeito de temas, né, relacionados aí com a parte comercial, né? E a gente vai tratar isso aí num outro evento, tá bom? Mas, enfim, a pergunta de preço aqui a gente acaba direcionando de forma, tá bom? Legal. O importante só é salientar do ponto de vista técnico, né, para os provedores que estão com essa preocupação em relação ao preço, é que o Cloudian ele é extremamente barato dentro do VCTP, né? Ele é mais barato que o vSAN e permite aí criar uma oferta bastante escalável aí para armazenamento as a service. Para quem está preocupado com relação a preço, né? Tá ok? Mais perguntas? Podemos encerrar, Adriano? Vamos encerrar. Tá ótimo. Então, pessoal, quem acompanha aqui até o final, muito obrigado aí pelo interesse por ter comparecido no nosso evento. Espero ter atendido a expectativa aí de vocês, do ponto de vista técnico, de demonstrar não só o vCloud Director, mas essas 3 ofertas agregadas a ele. Tem várias outras que a gente vai preparar também. Deem o feedback de vocês de quais soluções integradas ao vCloud Director vocês querem ver para a gente, né, Adriana, para a gente preparar aí outros eventos no futuro. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a todos. Tenham uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau.